Olá, senhoras e senhores, está no ar Opinião Livre, hoje direto da reitoria da URGS, onde acontece mais um Fronteiras do Pensamento. Esta noite com o neurocientista professor Miguel Nicoleles, que desenvolve uma interessantíssima pesquisa desbravando o cérebro humano. Fiquem conosco. Mais uma edição do Fronteiras do Pensamento, diga-se de passagem, um dos grandes eventos do calendário cultural brasileiro e que acontece aqui em Porto Alegre, tradicionalmente na reitoria da Universidade Federal. E hoje eu tenho a satisfação de conversar com o palestrante, com o conferencista da noite, o professor Miguel Nicoleles, que é um neurocientista renomado no mundo todo, para orgulho nosso, um brasileiro, que desenvolve uma belíssima pesquisa. Em seguida, nós vamos aprofundar um pouquinho exatamente o que é a pesquisa do professor. Prazer lhe encontrar. É meu, muito obrigado, é um grande prazer estar aqui em Porto Alegre. O senhor é natural de onde exatamente, professor? De São Paulo, da capital. De São Paulo. É. Mas está nos Estados Unidos há muito tempo. 21 anos já. 21 anos. Foi para lá como estudante ou já profissional? Fui para lá como estudante. E depois continuei minha carreira acadêmica lá. Acadêmica, o senhor dá aula, o senhor faz pesquisa, o senhor mergulhou na universidade? Isso, eu me tornei um professor da Universidade de Duke, né? De Duke. Na Carolina do Norte. Na Carolina do Norte, que é... Quantos anos tem? Uma universidade mais do que centenária, imagina? Não. A Duke é até que nova, mas ela é hoje a quarta universidade do país, né? Em termos de centro de pesquisa médica. É uma das 4 maiores do país. Né? É mesmo. É porque a história dos Estados Unidos confunde-se com a Carolina do Norte, né? Sem dúvida, né? Grandes batalhas da Guerra Civil aconteceram lá, né? Aconteceram lá. Professor, o senhor, e aqui eu fora do ar, pegava algumas referências sobre o seu trabalho, está correto dizer que o senhor estuda a interface, quer dizer, a ligação entre a mente humana e as máquinas e os computadores? A gente usa um paradigma que nós criamos, que é tentar ligar tecido do sistema nervoso com máquinas, né, para estudar os princípios de funcionamento do cérebro humano. Mas a gente usa animais de experimentação para isso, né? E o que a gente tem até agora? Bom, nós estamos aprendendo que o cérebro é uma grande democracia, né? É um modelo bem diferente do que nós tínhamos no século XX, né? Existe uma nova neurociência demonstrando que as funções cerebrais estão espalhadas por toda a massa cinzenta do cérebro e que existe uma grande eleição neural para qualquer coisa que a gente faça em termos de comportamento, né? Como é que essas coisas se processam, professor? Nós já sabemos, a ciência já explica? Nós temos alguns princípios fisiológicos, né, para tentar explicar. E eu vou mostrar alguns hoje que eu acho que é o limite do que a gente pode fazer hoje, mas a gente pode ler os sinais elétricos produzidos por um cérebro e extrair os comandos motores desses sinais elétricos e fazer com que robôs sigam a intenção motora de um cérebro de um primata ou de um animal, né? Já é possível através de que máquina se faz essa leitura? Isso são tecnologias que foram desenvolvidas dedicadas para a leitura de grandes sinais elétricos do cérebro, né? E que traduzem esses sinais para códigos digitais que um computador e um robô podem entender. Então nós estamos fazendo realmente essa tradução da linguagem do cérebro para a linguagem das máquinas, né? Excelente. E é pela cor? Quer dizer, a leitura que se faz é pela cor? Não. Os sinais do cérebro são sinais elétricos. Porque eu vi, me ajuda nisso, professor. Sim. Eu vi daqui a pouco, a gente sabe que existem as tomografias, né? Claro. E existem vários estudos que, com base nas cores do cérebro, sabem mais ou menos as sensações que os seres humanos têm. Então, a cor que a gente vê nesses exames é uma forma artificial de demonstrar a intensidade, né, do sinal que está sendo registrado, que na realidade é um sinal metabólico, né, de consumo de oxigênio, para ver que áreas do cérebro estão sendo ativadas quando o paciente faz alguma coisa ou quando houve alguma doença, né, alguma lesão do sistema nervoso, né? Professor, me diga o seguinte, eu já li em alguns livros de antropologia que o ser humano se diferenciou dos demais, né? Antes o ser humano não era topo de cadeia, né? Era um animal que também, inclusive, tinha que ter muito cuidado com os outros porque era presa fácil.
Porque nós tivemos ao longo da nossa evolução 2 grandes aumentos do cérebro. Isso comprovado aí a partir da antropologia, né? O cérebro maior, ele aumenta a capacidade de inteligência, de raciocínio, é isso mesmo? Bom, de certa maneira sim, porque se você aumenta o número de células e conexões entre as células, você aumenta a capacidade de geração e de produção de informação, né? E de estocagem de informação, né? Mas não necessariamente o tamanho, senão o mundo seria dominado pelas baleias, né? Que tem cérebros enormes. Razoáveis, né? Mas na realidade são características muito especiais do nosso cérebro, a capacidade de comunicação, né? A capacidade de abstração, a capacidade de pensar no futuro, né? Planejar o futuro, criar estratégias de custo-benefício que maximizam a nossa sobrevivência, né? São todas essas características que têm a ver com o aumento do lobo frontal, né? E das áreas associativas do córtex, né? Então de certa maneira houve um ganho de computação, né? Mas a gente não sabe exatamente qual foi o clique que deu, que nos permitiu adquirir essa capacidade de comunicação, essa capacidade de antecipação e de planejamento que o cérebro humano é capaz de fazer, né? Dá para mensurar quanto que nós usamos do nosso cérebro? Que volta e meia a gente vê. É 10%, é 20%. Isso é uma das grandes balelas da... Não pode. Não é 10%, nós usamos tudo. Tudo O que tem ali nós usamos, né? Não é 10%, não. Em certos comportamentos você pode usar mais ou menos do sistema nervoso, mas como um todo a gente usa, né, tudo que tem porque realmente a necessidade de produzir comportamentos para manter a gente vivo e para lidar com o mundo, né, é extremamente complexa, né? E o que o futuro nos reserva? Eu acho que o futuro vai ser uma grande aventura de descoberta do que é ser humano, né? Eu acho que quanto mais a gente entender o cérebro, mais a gente vai entender a natureza humana, né? E essa descoberta vai ser uma viagem extremamente emocionante, porque a gente não sabe onde a gente vai chegar, né? Mas a imaginação é o limite hoje, né? Nós vamos conseguir ler pensamentos? Eu acho que sim. Eu acho que em algumas décadas nós estamos lendo pequenos pensamentos. Eu vou mostrar hoje o que existe no mundo, que nada mais é do que ler pensamentos, mas pensamentos motores. São pensamentos um pouco mais discretos, mais fáceis, né? A questão é se nós vamos conseguir ler intenções, emoções, coisas mais íntimas, né? Eu acho que sim, porque a linguagem é a mesma, o código de certa maneira é o mesmo. É uma coisa fantástica. Isso é um admirável mundo novo, né? Ele é muito mais do que a gente pensava, né? E nós vamos, quem sabe, num futuro, não sei se próximo ou distante, podermos nos comunicar através do pensamento? É uma outra linha de pesquisa, inclusive, que está começando a aparecer, da possibilidade de transferir sinais elétricos entre cérebros, né? Então, claro, isso vai demorar muito tempo, mas em teoria a possibilidade existe. Né? Existe? Em teoria, né? E o senhor crê que chegaremos lá? Eu acho que sim. Eu acho que vai demorar muito tempo, né? Várias dezenas de anos, ou talvez mais do que um século, mas em teoria os padrões que a gente produz no cérebro podem ser transmitidos, como eu vou mostrar hoje, e um dia desses eles podem ser transmitidos entre cérebros, né? Vai ser uma outra internet, né? Será que a gente não faz isso de forma aleatória e involuntária já hoje? Não. A energia que o cérebro produz é muito baixa. Os campos magnéticos são muito pequenos. Então, a gente não consegue transmitir essa energia dessa distância aqui, né? Quer dizer que do ponto de vista da pesquisa, não se comprovou que daqui a pouco, pensei em determinada pessoa, ela me ligou. Não, ainda não. Para isso você vai precisar ler os sinais, transmitir como se fosse um telefone celular mesmo, ou dezenas deles, centenas, né? E aí esses sinais vão ter que ser transferidos para o cérebro da outra pessoa. Não vai haver uma telepatia, vai haver uma comunicação mesmo, que é diferente, né? Mas isso é quase ficção científica, né? Mas chegaremos lá, quem sabe? Eu acho que sim. Excelente. Cumprimentos pelo trabalho, prazer meu. Professor Miguel Nicoleles, uma excelente conferência. Muito obrigado, eu agradeço muito.